Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse nosso encontro semanal, né, onde a gente faz aqui as nossas live aula. É sempre bom estar aqui com vocês para trocarmos ideias sobre essa questão do conflito no ambiente condominial, onde a gente está procurando de uma forma simples, mas com um certo nível de profundidade, para que a gente possa entender melhor essas esse ambiente que tem a sua complexidade, não é mesmo? Então, hoje a gente vai tratar o condomínio como microsociedade, né? Nós vamos desenvolver, né, alguns tópicos importantes sobre esta visão, né, para a gente perceber que os condomínios são um reflexo de uma sociedade, ok? Então, eu vou compartilhar aqui o meu PowerPoint com vocês, né, para que a gente possa ir, não discutindo ideias. Eu vou colocar aqui no modo apresentação, né, para ficar mais tranquilo. Vou preparar a minha caneta, né, para que a gente possa ir trabalhando. Então, muito bem. Então, a gente vai tratar hoje do condomínio como microsociedade e a convivência ética, que são temas também que a gente discute, né, na sociedade como um todo, tá? Então, ou seja, aqui algumas perguntas de reflexão nos permitem formular para uma reflexão mais profunda. Por exemplo, o que é mais importante para a convivência em um condomínio? Regras ou princípios éticos? Então, observe que esta pergunta ela tem o seu nível de complexidade para a gente responder, né? Ou seja, numa convivência, o que é mais importante? São os princípios éticos que a gente adota ou as regras? Ou as regras se originam a partir de princípios éticos, né? Essa é uma discussão muito interessante, né, que a gente pode ir aprofundando ao longo de nossa discussão. Então, aqui nós vamos explorar, né, como os nossos condomínios, né, funcionam como verdadeiras microsociedades, repletas de diversidade, complexidade e desafios semelhantes ao da sociedade maior. Veremos também como a ética condominial pode transformar completamente a qualidade de vida de todos os moradores. Então, se você estiver pronto, vamos lá, né, para a gente iniciar essa jornada de conhecimento. Muito bem. Então, o condomínio vai muito além de um simples endereço ou de um CNPJ, né? Se você quiser colocar dentro dessa forma. Então, assim como qualquer sociedade organizada, os nossos condomínios, eles apresentam o quê? Uma diversidade social, né? Então, veja que essa diversidade social, que são o quê? Como que a gente identifica isso? Basta a gente observar as pessoas, né, de diferentes idades, profissões, valores e rotinas compartilhando espaços comuns. Então, isso por si só já caracteriza, né, essa diversidade social. E com isso, né, dentro dessa diversidade, você vai ter o que? As complexidades relacionais, ou seja, a partir desse entendimento da diversidade social, você vai ter essas complexidades que são, né, que vai surgir das relações com base nessa diversidade cultural, ou seja, interesses individuais que precisam coexistir com o bem-estar comum. Então veja que isso aqui é muito importante, né? Quer dizer, os interesses individuais precisam coexistir com o bem comum. Olha que coisa interessante, isso a gente não percebe e muitas vezes não entendem que o problema do conflito está exatamente nisso, ou seja, como que a gente concilia os interesses individuais com os interesses coletivos, né?
E com isso, a gente tem aqui, né, que são grupos e subgrupos que se formam dentro dessa diversidade social. Ou seja, que é formação natural de agrupamentos por infinidades ou interesses compartilhados. Quer dizer, então, isso leva, né, à formação desses grupos, como a gente observa aqui, né? Então, essas coisas elas fazem essas implicações, né, como a gente pode observar dentro desse contexto de análise. Então, o condomínio, como a gente prevê, não é apenas um conjunto de unidades habitacionais. É um complexo organismo social em constante evolução, né? Basta você ver, por exemplo, os prédios que têm muitas crianças que vão virando adolescentes, ele já nasce dentro de um outro contexto de comportamento que vai implicar nas relações sociais e formação de grupos dentro do ambiente condominial. Bom, e agora com isso, a gente passa a ter atenção entre regras e princípios éticos, tá? Então, as regras condominiais, só para a gente contextualizar. Então, elas fazem o quê? Elas estabelecem limites claros, por exemplo, horário de funcionamento do salão de festa, né? Por exemplo, às vezes tem prédios, eu conheço aqui prédios que são vizinhos ao meu, que ele estabelece um horário para festas que vai das 16 horas até as 20 horas. Então, chegou naquele horário, você tem que encerrar a sua festa. Eles uniformizam comportamentos, ou seja, todo mundo tem que agir dentro de determinado padrão de comportamento estabelecido. Eles são objetivos e impessoais. Podem gerar resistência, né? Principalmente se essas regras condominiais não refletirem a cultura deste grupo que habita esse espaço. Tá? Os princípios éticos que a gente está colocando aqui, eles promovem o quê? Valores fundamentais. Valores como, por exemplo, de respeito, de cordialidade, né? Eles orientam comportamentos, né? Em vez de uniformizar comportamentos, por exemplo, eles orientam comportamentos. São objetivos impessoais quando a gente olha do lado da regra. Dos princípios éticos, baseiam-se o quê? Na empatia, né? Observe que essa palavra empatia aqui, ela é fundamental. Podem gerar resistência nas regras condominiais e aqui requerem o quê? Comprometimento com esses princípios éticos, né? Então, esse comprometimento com esses princípios éticos, eles são fundamentais, né? Então, isso aqui é muito importante, essa colocação aqui, ó, que as regras sem ética são vazias. Muitas vezes você recebe aquelas regras condominiais, os regulamentos, as convenções, né, que são impostas ali, muitas vezes são feitas de uma maneira não muito cuidadosa, que em vez de organizar o ambiente condominial, eles geram mais conflitos dentro do ambiente, né? Então, vamos lá. Então, as regras sem ética são vazias. Como a gente faz isso? As regras, elas têm que estabelecer o quê? Princípios éticos, né? Isso é fundamental. A ética sem regra é cega, né? Quer dizer, olha que coisa aqui. A ética sem regra, ela é cega. Quer dizer, ela também precisa ter algumas regras, né, de comportamento com base nesses princípios que nós analisamos aqui, tá? O equilíbrio entre ambas é o que garante uma convivência harmoniosa no ambiente condominial, ou seja, o equilíbrio da regra com a ética, né? Então, isso é importantíssimo aqui. Então, o desafio para qualquer síndico está em encontrar o equilíbrio perfeito, ou seja, regras justas fundamentadas em princípios
éticos sólidos, né? Então veja que esse aqui é o grande desafio na gestão de conflitos. É que tem que ser aplicadas com sensibilidades às diversas realidades presentes no condomínio. Bom, e o papel do síndico como mediador? Então, o síndico, ele é o guardião do bem comum, quer dizer, ele prioriza interesses coletivos sem ignorar as necessidades individuais legítimas. Observe uma coisa que é muito comum, a gente fala assim, não, o meu objetivo como síndico é preservar o interesse coletivo. A gente esquece das necessidades individuais. Então, isso também ele pode gerar o conflito. Ele é um mediador de conflitos, quer dizer, atuar com imparcialidade. Essa palavra imparcialidade, muito importante, buscando o quê? Soluções que contemplem a justiça e a convivência pacífica. Ou seja, aqui a justiça e a convivência pacífica têm relação o quê? Com a imparcialidade da forma como você atua e promotor de valores, quer dizer, estimular práticas como respeito, solidariedade e participação democrática. Então, portanto, o síndico eficiente não é apenas um administrador de recursos materiais, mas um verdadeiro líder comunitário que constrói pontes entre diferentes interesses e visões. Quer dizer, ele é um construtor de pontes, né, entre os interesses e as visões diferentes o que das pessoas. Impacto social das práticas de convivência. Então, quais são os impactos que isso traz? Então, quando promovemos a ética condominial, a gente fortalece o quê? O senso de pertencimento. Veja que isso aqui é muito comentado, mas pouco utilizado, né? Não se pratica muito isso. Prevenimos conflitos futuros, valorizamos o patrimônio coletivo, criamos um ambiente seguro e acolhedor, estabelecemos um modelo para as novas gerações. Olha que coisa importante, como eu falei aqui, quando você cria esse ambiente, né, as novas gerações que vêm, os filhos são crianças, vão adolescentes, eles passam a conviver dentro de um ambiente mais harmonioso. Agora, quando você negligencia a ética, quais são as consequências? Você estimula o individualismo excessivo, tá? Permitimos a cultura do cada um por si, multiplicamos os conflitos internos, desvalorizamos o patrimônio e deterioramos a qualidade de vida. Quer dizer, quando o ambiente é tenso, todos esses aspectos negativos que a gente está vendo aqui, ó, isso contribui também o que para a desvalorização do imóvel, tá? Ou seja, a forma como tratamos questões éticas no condomínio tem efeitos diretos e indiretos na vida de todos os moradores, funcionários e visitantes. Da teoria à prática, ética aplicada no dia a dia. Então vejamos primeiro, Assembleia Condominial. Promover debates respeitosos, garantir voz a todos os moradores e transparência nas decisões. A gente já discutiu um pouco disso em nossas live aulas anteriores. Os espaços comuns, quer dizer, equilibrar o uso equitativo, respeitar horários e manter o cuidado coletivo com os equipamentos. Então, tudo isso aqui, ele origina o quê? Dos princípios éticos, né? E esses princípios éticos, eles são transformados o quê? Em regras, né? Relações com funcionários, tratar com dignidade e respeito, conhecendo o valor do trabalho e estabelecendo condições justas. Observe e reconhecer o valor do trabalho, isso aqui é muito importante, porque geralmente as atividades como limpeza, conservação, pessoal de portaria, muitas vezes são atividades que não recebem o seu devido valor
e respeito por moradores e também por visitantes, né? E quarto, a resolução de conflitos, ou seja, adotar práticas de mediação, diálogo aberto, isso aqui, importante praticar isso, e busca de soluções construtivas que preservem o quê? Relações. Quer dizer, dentro do conflito, a forma como você vai tratar também tem impacto em você preservar as relações entre as pessoas. Então, a convivência ética, ela não é abstrata. Manifesta-se o que em ações concretas nos mais diversos contextos da vida condominial, né? E o síndico como guardião de valores éticos, né? Então ele tem o exemplo pessoal dele, quer dizer, o síndico deve ser o primeiro a demonstrar em suas ações os valores que deseja promover no condomínio. Quer dizer, você tem que ser o quê? Uma referência, né? Então guardem bem isso aqui, né? Do exemplo pessoal que você tem que ser. Você tem que saber comunicar de forma efetiva, quer dizer, estabelecer canais de diálogo aberto, transparente e respeitoso com todos os moradores, né? Justiça nas decisões, quer dizer, aplicar as regras com equidade, considerando as particularidades de cada situação sem favoritismo. Mediação de interesses, atuar como intermediário imparcial, isso aqui chama atenção mais uma vez, buscando soluções que atendam ao bem comum, sem ignorar as necessidades individuais legítimas. Ok? Então, prestar muito atenção nisso aqui. Então, o síndico, ele é mais que um administrador. É um verdadeiro líder comunitário que molda a cultura ética do condomínio através de suas decisões e atitudes. E quais são os desafios éticos contemporâneos nos condomínios? Aqui nós temos a inclusão e a acessibilidade, dizer, isso aqui é muito discutido. Dizer, como garantir que o condomínio seja acolhedor para idosos, pessoas com deficiência e outros grupos com necessidades especiais. Outro desafio importante, a sustentabilidade. De que forma nós podemos equilibrar custos, conforto e responsabilidade ambiental nas decisões condominiais? Privacidade e segurança, ou seja, como implementar sistemas de segurança eficiente sem invadir a privacidade dos moradores. Novas tecnologias, né? Quais são os limites éticos, né, para o uso de câmeras, sistema de reconhecimento facial e monitoramento de áreas comuns, né, que a gente está falando da LGPD, por exemplo. O home office, né, como adaptar regras de barulho e uso de espaços comuns, considerando o ambiente de trabalho remoto, né? Então, os condomínios contemporâneos enfrentam questões éticas cada vez mais complexas que exigem reflexão coletiva e soluções inovadoras. Então, como que a gente pode construir, né, uma cultura ética no condomínio, né? Então, a questão da educação, né? Você pode promover palestras, workshops e materiais informativos sobre a convivência ética, integração, criar momentos de confraternização e projetos coletivos que fortaleçam laços comunitários. Diálogos, né? Estabelecer canais permanentes para escutativa e troca de ideias entre moradores, né? E o outro ponto, reconhecimento, quer dizer, valorizar e destacar atitudes positivas que exemplifiquem os valores desejados, né? Você pode até fazer uma premiação, um reconhecimento daquelas pessoas que se destacam na aplicação dos princípios éticos para uma melhor convivência. Então, portanto, a transformação ética do condomínio não acontece por decreto, mas através de um trabalho contínuo e coletivo de construção de uma nova cultura de convivência. Então, espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você, né? Reflita sobre ele, deixe seus comentários, né? E compartilhe com outros síndicos para que a gente possa ampliar
cada vez mais esse entendimento da realidade e dos conflitos condominiais. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.